Então, a BitGlass é uma empresa líder no Gartner, né? Uma das líderes no Gartner aí, não só no famoso relatório dos quadrantes mágicos, que, como vocês sabem, faz uma análise dos fabricantes, mas principalmente como o produto com a melhor posição num outro relatório do Gartner chamado de capacidades críticas, especificamente para a CASB. Então, é um produto reconhecido como um produto superior aí, né? E o que ele faz, né? O que o CASB faz? Eu acredito que muitos que estão aí assistindo a gente já conhecem CASB, talvez alguns já tenham CASB, talvez alguns já estejam avaliando soluções de CASB, mas só para fazer uma revisão rápida aqui, o que é o CASB, né? Ou seja, esse termo foi cunhado pelo próprio Gartner, né? Cloud Application Security Broker, que é um negociador aí, o termo broker, das interações entre os dispositivos e as aplicações na nuvem. Então, qual é o desafio que o CASB vem ajudar as empresas a tratar? Justamente quando as empresas, elas, dentro dessa transformação digital, que movem suas aplicações do sistema, ou do ambiente, vamos dizer assim, tradicional de on-premises, de data center on-premises, quando movem suas aplicações para a nuvem, elas acabam abandonando toda aquela infraestrutura de segurança que existia. Ou seja, o seu firewall já não tem um papel nessa interação. A comunicação não vai passar pelo firewall. Tudo que o usuário, desde o seu dispositivo, necessita para acessar essas aplicações na nuvem, as suas credenciais. São suas credenciais, usuário e senha, né? Então, o caso vem justamente para preencher essa lacuna, agregando segurança nesse processo. Como um negociador, como um broker, aí o B do CASB, né, ele vai se posicionar na metade do caminho dos dados, e nos dois sentidos, né, tanto upload como download, e com a capacidade de interceptar os dados e tomar uma decisão de acordo com o que ele está encontrando, né? E aí você tem várias funcionalidades e, portanto, benefícios que são agregados nesse processo. Então, vamos para esse gráfico aqui para a gente entender. Aqui em cima estão as aplicações, e quando a gente diz aplicações, aí eu já começo a falar sobre o BitGlass, sobre qual a vantagem da BitGlass, quais os diferenciais da BitGlass. E um dos diferenciais é qualquer aplicação. A BitGlass entrou nesse mercado depois que algumas empresas já tinham entrado, e aí eu costumo dizer, não tem mágica, né? Você tem que trazer algo de novo. Então, a BitGlass entrou com uma tecnologia disruptiva, com uma aplicação, com um software mais moderno, mais alinhado com as tendências modernas de desenvolvimento de software, até de arquitetura, né? E, portanto, com essa capacidade flexível de suportar qualquer aplicação. Então, pode ser aplicações internas. Então, se tiver uma aplicação, como eu tenho um cliente aqui na Flórida, que tem uma aplicação customizada, desenvolvida internamente, claro, as principais aplicações SaaS aí, como Office 365, G Suite, Salesforce, Workday, Cornerstone, enfim, outras aplicações específicas SaaS, e em alguns casos também, eu vou falar aqui, o CASB, como ele está entre o dispositivo e as aplicações, em situações de dispositivos gerenciados, ele pode até mudar o comportamento de qualquer aplicação na internet, né? Na web. E também pode prover aí uma ajuda para reforçar a segurança da infraestrutura na nuvem. Então, por exemplo, Amazon Web Services, Azure ou Google Cloud. E aqui a gente tem nossos dispositivos, como eu comecei a falar, esses dispositivos podem ser gerenciados ou não gerenciados. E aqui tem outro diferencial da BitGlass, que também tem essa flexibilidade desse lado. Não importa se o seu dispositivo é gerenciado ou não gerenciado. E qual que é a diferença? No dispositivo gerenciado, você tem a facilidade de instalar um agente. E esse agente, ele vai redirecionar o tráfego para a internet, para que ele passe pelo CASB. Então, todo o tráfego para a internet passa pelo CASB. Quando você faz isso, você pode
proteger as suas aplicações internas, mas também, como eu falei, mudar o comportamento de algumas aplicações externas. Então, por exemplo, se o seu colaborador utiliza LinkedIn ou Facebook para o trabalho e você ele está usando um dispositivo gerenciado, você tem a capacidade de instalar um agente, eu posso fazer com que esse colaborador, ao acessar o LinkedIn, ele possa ler os posts do LinkedIn ou Facebook, mas não consiga postar um post em qualquer uma dessas aplicações. É como se criasse um LinkedIn ou um Facebook somente de leitura. O mesmo vale para aplicações não suportadas. Se esse usuário ele está acessando uma aplicação na nuvem, aí Box, Dropbox, alguma coisa assim, com uma conta pessoal, como todo o tráfego aqui no dispositivo gerenciado está sendo redirecionado para a internet, eu posso, através do CASB, inspecionar esse tráfego, detectar esse acesso e fazer um coaching, bloquear o acesso ao box e dizer para ele, através de um alerta, que a aplicação suportada é o Google Drive ou é o OneDrive do seu Office 365. Tá? E aí eu tenho casos de dispositivos não gerenciados, cada vez mais uma tendência, né? Aí também mostra o alinhamento da BitGlass com as tendências modernas. Nos dispositivos gerenciados, você não necessita um agente, mas ainda assim você pode proteger as aplicações gerenciadas ou sancionadas, as aplicações das quais você tem licença, por exemplo, Office 365, G Suite, Salesforce. Eu vou mostrar como a gente faz isso, né? Vou mostrar realmente na demo, mas nós utilizamos o processo da autenticação para redirecionar o tráfego para essas aplicações. Nesse caso dos dispositivos não gerenciados, obviamente, eu não controlo as aplicações que estão na web. O usuário, ele continua tendo a liberdade dele para usar as aplicações na web como ele quiser. Tá? Mas aqui, esse ponto, ou essa funcionalidade, essa feature, ela vem ajudar principalmente em casos onde você tem uma relutância, uma resistência dos usuários em instalar dispositivos nos seus, instalar um agente nos seus dispositivos pessoais. Isso acontece muito, né? E cada vez mais os usuários querem usar seus próprios dispositivos, aí na onda Bring Your Own Device. E aqui eu vou falar um pouco das funcionalidades que podem ser implementadas nesse processo. Bom, o CASB ele está no meio do caminho, mas, na verdade, ele trabalha com uma combinação de tecnologias como um proxy, né? Ele vai fazer, como eu disse, a negociação dessas interações entre os dispositivos e as aplicações como um proxy, mas também ele toma o benefício ou tira vantagem aí das APIs, né, que algumas aplicações oferecem, como é o caso do Office 365, como é o caso do G Suite. Através das APIs, o CASB pode inspecionar tráfego que está em repouso, dados que estão em repouso. Né? Então, por exemplo, eu posso ter regras de DLP, de prevenção de vazamento de dados, e, por exemplo, buscando por conteúdo confidencial, arquivos que têm dados de clientes, como CPF, endereço, número de cartão de crédito. Então, eu posso varrer os meus dados em repouso no Microsoft, o Office OneDrive, por exemplo, ou Google Drive, e também para malware. Tá? Então, eu posso fazer uma inspeção nesses arquivos. A inspeção buscando por malware é feita através de uma aliança tecnológica, na verdade, duas alianças tecnológicas que nós temos, uma com a CrowdStrike e outra com a Cylance. Então, posso buscar por malware nos dados em repouso. Tá? Isso através de API. Só que quando você fala em dados em repouso, você está falando sempre no passado, né? Esses dados podem estar lá faz 3 anos, 3 semanas, 3 meses, 3 segundos. Então, o CASB ele funciona também como um proxy. Ele se coloca entre os dispositivos e as aplicações, inspecionando o tráfego em tempo real. E aí você vai inspecionar o tráfego em movimento, os dados em movimento, né? E aí você pode aplicar funções de proteção de dados,
primeiro, como um controle de acesso contextual. E o que é isso? O seu usuário, quando ele vai acessar as aplicações, eu posso controlar esse acesso por dispositivo, identificando o usuário, a hora a hora do dia, o dia do mês, da semana, enfim, a localidade de onde ele está acessando, o tipo de dispositivo e, inclusive, dando acessos diferentes. Se ele está acessando por um celular, ele talvez possa ver alguns dados. Se ele está acessando via desktop ou até um dispositivo gerenciado, que tem, por exemplo, um certificado digital da organização, ele pode ver mais dados. Então, o CASB tem essa capacidade de determinar o que o usuário pode acessar de acordo com o contexto. Aí eu posso, como eu falei também, aplicar regras de DLP, e no caso de proxy, isso é aplicado em tempo real, ou seja, antes que o acesso chegue ao dado, ou antes que o dado chegue ao dispositivo, ou seja, nos dois sentidos, upload e download. Posso fazer criptografia de arquivos e campo. A criptografia de campos é um diferencial da BitGlass também. Eu posso ter, por exemplo, um Salesforce com alguns campos criptografados. Então, o usuário tem que ter o acesso a isso, e aí também cai no ponto do acesso contextual. Se ele estiver acessando, por exemplo, da rede corporativa, ele pode ver todos os campos. Se ele estiver acessando de um café, ou de um business center de um hotel, uma biblioteca da casa dele, eu posso simplesmente criptografar esses campos. Isso também está integrado com um sistema de identidade, um provedor de identidade, um IDP, um Identity Provider, que já vem com o produto. Então, vocês vão ver por que é necessário, mas o sistema também trabalha com os IDPs conhecidos aí, desde que eles suportem SAML 2.0, e a maioria dos mais populares aí suportam a DFS, OneLogin, Duo, Ping, LogMeIn, enfim. Ele funciona com esses provedores de identidade também. Eu já falei sobre proteção contra malware, eu citei que isso pode ser feito com APIs nos dados em repouso, e também pode ser feito no modo proxy, em tempo real. Então, se alguém está num dispositivo não gerenciado, como é muito caso agora, né, com essa situação do coronavírus, se o colaborador está trabalhando de casa com um computador pessoal e ele vai fazer um upload de um arquivo, você não tem um endpoint rodando, um endpoint corporativo rodando nesse dispositivo. Né? Então, o CASB ele pode fazer essa inspeção em tempo real, e se detectar o malware, já bloqueia esse upload. Aqui, de novo, com as alianças tecnológicas com a Cylance e a CrowdStrike. E também a parte de visibilidade, né? Uma análise comportamental, Shadow IT, eu posso fazer uma análise dos seus logs, dos seus firewalls, e identificar aplicações que os usuários estão acessando na nuvem e não são suportadas pela organização. E aí eu posso criar regras para bloquear essas aplicações. E também a parte de, aqui é Cloud Security Posture Management, ou seja, gerenciamento de postura de segurança na nuvem, principalmente para IaaS, aqui, para infraestrutura as a service. Então, o CASB e essas funções, tanto API como IaaS, são funções originais dos primeiros CASBs, que a BitGlass mantém, obviamente, isso você espera de qualquer caso, mesmo Shadow IT, e que pode te ajudar a manter a postura de segurança. Por exemplo, varrer as configurações da sua infraestrutura AWS e buscar por configurações que podem estar expondo informação que não estão em conformidade aí com os requerimentos de compliance. Eu vou mostrar isso, vai ficar mais claro. Um outro diferencial que nós utilizamos, a própria infraestrutura da Amazon, AWS, aí, Amazon Web Services, e isso nos permite ter uma distribuição dos data centers. Nós temos 4 aí na América Latina, um em São Paulo, um core data center em São Paulo, na verdade. Isso vai trazer desempenho, né, performance, sempre lembrando segurança também, porque a Amazon é hoje provavelmente a infraestrutura de rede mais segura em termos de compliance, mas principalmente elasticidade.
E aí eu volto a mencionar que o BitGlass foi desenhado de acordo com os padrões mais modernos de arquitetura. Então, é um CASB elástico. Nós temos uma arquitetura que chamamos de Polyscale, onde o CASB ele trabalha com microserviços de CASB que vão acompanhar a demanda da aplicação. Então, se você tem um pico de demanda, por exemplo, no fim do ano, Dia das Mães, alguma coisa assim, algum evento, que a sua aplicação vai demandar mais performance, mais desempenho do CASB, ele automaticamente vai clonar esses microserviços e depois, se você já não necessitar desse aumento de performance, esses clones, né, ou esses microserviços clonados são destruídos, né, garantindo aí a elasticidade. Ok? Aqui eu vou aproveitar e citar um caso recente, que nós fechamos aí, inclusive com a CLM, na Colômbia, que é a Fundação de la Mujer, que é um banco de microfinanciamento, foi criado com uma causa nobre aí para facilitar o financiamento para empreendedores de baixa renda, e principalmente mulheres que são chefes de família, né? E eles chegaram com esse desafio, eles tinham 2.000 funcionários aí, colaboradores trabalhando de casa, com computadores pessoais, eles não tiveram condições de mandar computadores corporativos para todo mundo. E o pessoal estava utilizando o Google Apps, e inicialmente o desafio era bloquear downloads do Google Apps. Eles testaram outros 2 fabricantes e, no final, decidiram pela BitGlass, principalmente pelo fato de não requerer um agente. Imagina como seria complicado instalar agentes instalar e manter, né, agentes em 2.000 computadores pessoais, né? E entre a primeira demo e o fechamento, levamos 20 dias, tempo recorde aí, e entre o recebimento da ordem e o deployment, eles começarem a usar, foram 2 dias. É importante eu dizer que isso é um ponto muito fora da reta, né, para ajustar as expectativas, mas o nosso tempo de deployment é tido aí como o mais rápido no mercado, que na verdade tem uma média de 3 semanas. Mas no caso deles eram basicamente 2 regras e pela pressa devido à situação, conseguimos colocar no ar em 2 dias. E aí eu vou começar a fazer a demonstração do produto a partir da experiência do usuário. Então, primeiro, para vocês terem uma ideia do cenário, eu estou utilizando aqui um desktop sem agente, ok? Eu não tenho um agente nenhum. E aí eu vou acessar o Office da maneira como eu acesso todos os dias. Eu também não tenho um outro link, eu não tenho que entrar num proxy para fazer isso, para redirecionar meu tráfego. Eu vou entrar com as minhas credenciais. Está. E como é feito esse redirecionamento para o CASB? Por esse domínio, ele está definido no Office para uma autenticação, para fazer uma autenticação externa. Tá? Então, o Office ele vai redirecionar essa autenticação para um IDP. No caso, eu estou usando o Okta nessa instância de demo, mas poderia ser, como eu citei antes, a maioria dos outros IDPs, a DFS, LogMeIn, Duo, enfim. E mesmo o IDP da BitGlass, e é por isso que o produto traz um IDP já incluído na licença. Tá? Então, eu vou colocar aqui as minhas credenciais. E o que acontece agora? Nesse momento, o IDP ele foi configurado para redirecionar o tráfego, não de volta para o Office, como normalmente o faria, mas para o CASB. Então, agora vocês podem ver que começa a aparecer BitGlass aqui em cima, e essa vai ser a única diferença que o usuário vai notar no comportamento da aplicação. Ele vai ver alguns traços aqui e o domínio é bitglass.net, porque está passando pelo proxy. Lembrando que nesse dispositivo eu não tenho um agente. E isso permite que eu comece a implementar algumas regras de segurança, como, por exemplo, regras de DLP, prevenção de vazamento de informações. Então, por exemplo, aqui, vamos supor que eu tenha um projeto secreto, né? Isso poderia ser um documento de propriedade intelectual, poderia ser um código-fonte de algum sistema, algum programa, né? E eu consigo acessar
esse código, desculpa, esse documento online, consigo alterar esse documento sem problemas nenhum. Agora, o que acontece quando eu tento fazer um download desse documento para o meu disco local? Vocês veem que ele fez o download, imediatamente ele manda um alerta para mim. Esse alerta está em inglês, mas ele pode ser customizado, portanto, traduzido, tá? Então, ele disse que detectou uma atividade com dados confidenciais. E quando eu abro o documento aqui, que está no meu disco local, poderia ter baixado por um pendrive, ele simplesmente tem uma frase dizendo que esse documento foi bloqueado. Essa frase também pode ser customizada. Então, aí eu mostrei um exemplo de bloqueio de download de arquivos. Mas eu tenho, por exemplo, aqui também DRM. Como funciona DRM? Eu vou ver um outro tipo de documento, vou ver uma lista de cartões de crédito aqui, né? Então, posso ver a lista de cartão de crédito, pode ser uma lista de cliente, números de cartões de crédito. Tá? Se eu tento baixar esse documento, aqui está, então eu vou fazer o download desse documento, vamos ver o comportamento agora, ele manda o alerta de novo, dizendo que detectou dados confidenciais, dessa vez ele baixou como HTML, por quê? Porque quando eu abro esse documento, ele pede as credenciais para eu entrar. Não consigo teclar e respirar ao mesmo tempo. E aí, quando eu forneço as credenciais, eu posso ver esse documento. Tá? A gente toma algumas precauções para dificultar a cópia desse documento. Por exemplo, se eu der um Ctrl A aqui, Select All, para eu selecionar tudo, ele não seleciona os dados, eu não consigo imprimir esse documento, enfim, eu não consigo dar um copy and paste aqui. Então, isso dificulta a cópia do documento também. Tá? Agora, eu posso ter casos onde o documento, no caso, ele não é um documento confidencial. Como é esse documento? Aqui é um documento técnico que simplesmente diz como é a instalação da BitGlass, do software, né? Enfim, e se eu fizer o download desse documento, ele salvou sem problema nenhum, não me mandou um alerta, e se eu abrir esse documento aqui localmente no meu Word local, ele mostra para mim o documento todo. Qual que é a diferença, então? Na verdade, eu tenho uma marca d'água. Apesar de não ser um documento confidencial, essa marca d'água pode ser visível e invisível. E cada vez que esse documento for aberto, ele vai gerar um registro no meu log, que eu já vou mostrar para vocês. Então, você tem a rastreabilidade desse documento, você tem a evidência que esse documento foi aberto, mesmo não sendo um documento com dados confidenciais. Isso tudo eu estou mostrando para vocês, upload e download, ocorre em tempo real. Até para mostrar algo que ilustra melhor como ocorre em tempo real, vou usar uma aplicação aqui de IM, aqui, o chat, né? O Yammer. Poderia ser o Teams, poderia ser o Google Chat, enfim. E eu vou postar, fazer um post aqui. Como eu estou usando uma instância aqui nos Estados Unidos, eu vou usar um número americano, aqui, o número do Seguro Social americano. Então, o meu Social Security Number é esse aqui, tá? A hora que eu der um Enter, mas poderia ser CPF, número de passaporte, cartão de crédito, né? O que acontece? Quando eu tento dar um post dessa informação, ele me dá o alerta e vai mascarar essa informação. Tá? Essa informação ela está mascarada e aí a gente não consegue ver, né? Então, essas são algumas funções que eu consigo ver. Deixa eu mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo também por e-mail, tá? Então, aqui eu estou vendo o meu e-mail online, né? E eu vejo que esse Chris Howell me mandou uma mensagem com o número de seguro social. Como eu falei, né, estou usando uma instância de demo nos Estados Unidos, mas poderia ser CPF, enfim, talvez até ela tenha CPF, eu vou olhar depois. Mas só para vocês guardarem essa informação, já vou mostrar aqui para frente, mais para frente, por que eu mostrei esse e-mail aqui. Então agora eu vou mostrar para vocês como fica isso acho que ele abriu aqui, ó, da sessão, acabou. Como fica isso na console, né?
como fica configurado. Principalmente, não só as configurações, mas também a parte de visibilidade, né? O que você consegue ver. Então, essa é a console do produto, tá? Então, eu vou começar mostrando o que o produto te dá em termos de visibilidade a partir dos logs de proxy, ou seja, essas operações que eu executei, elas ficam logadas aqui, tá? Então, por exemplo, ele mostra o timestamp, data e hora, o nome do usuário, o dispositivo que eu usei, que eu estou usando agora, a aplicação, a localidade, o IP de origem, a atividade. Eu fiz, por exemplo, aqui um upload no Yammer, né? Eu coloquei o Social Security Number e as ações. Ele deu um alerta, aplicou uma regra de DLP, formatou o texto e fez uma notificação. Eu posso notificar um administrador. Isso pode ser integrado com sistemas de helpdesk, como ServiceNow, Zendesk, né? Para você ter isso também no seu SOC, né? E aqui, por exemplo, tem aquele documento que tem a marca d'água. Como vocês podem ver, foi feito um download, ele não executou regra nenhuma de DLP. Ele simplesmente disse que esse documento foi aberto. Da mesma maneira, aqui, aquela lista de cartões de crédito que eu fiz, aquela autenticação, ela foi visualizada, né, por esse usuário, e ele também dá essa informação aqui. Então, você tem tudo registrado. Isso tudo é clicável, se eu quiser ver o que esse usuário fez, só ele, né, eu dou um clique no nome do usuário e ele me dá a lista de tudo que o usuário fez aí envolvendo as aplicações na nuvem. Então, portanto, como eu mencionei também, você tem a evidência, né? E além disso, né, o que mais que você tem? Deixa eu mostrar isso primeiro, depois eu mostro mais informações de visibilidade. Então, como funcionam essas regras de DLP? Eu tenho alguns objetos, né? Estou aqui na parte de objetos, tem vários objetos já pré-configurados. Eu mostrei, por exemplo, um objeto. O objeto é o critério de inspeção, né? Então, deixa eu ver aqui, eu falei que talvez essa máquina até tivesse CPF. Tem um CPF configurado, mas eu tenho aqui o Social Security Number. Eu vou usar o Social Security Number para dizer as diferenças dos objetos. Eu tenho o que a gente chama de um objeto simples, né? Que ele, como eu disse, já vem vários criados, mas você pode criar os seus próprios também. Então, o Social Security Number, ele tem uma expressão regular, um regex aí, para identificar a sequência de números. Eu tenho também objetos avançados que fazem referência aos objetos simples. Então, nesse caso, esse objeto avançado, ele busca por 5 ou mais números de seguro social, o Social Security Number aí. Então, isso, por exemplo, se eu usasse esse objeto, ele permitiria que o usuário baixasse um arquivo, por exemplo, com até 4 números. 5 ou mais eu posso aplicar a regra, tá? E eu tenho também o que nós chamamos de exact match, que utiliza um arquivo. Então, imagina que você pode ter uma tabela de banco de dados, você pode tokenizar essa tabela, fazer um upload dessa tabela tokenizada para o BitGlass, e aí o BitGlass pode usar essa tabela, os dados dessa tabela, como critério de correspondência de pesquisa. Então, se tiver uma lista de clientes com dados de pagamento, endereço, enfim, senha não é o caso, né? Mas enfim, se tiver esses dados, aí ele pode utilizar esses dados para fazer essa pesquisa, dados reais, né? E então esses são os objetos. E como você aplica os objetos? Você aplica através das políticas ou das regras aqui, né? E então eu tenho algumas regras. Eu tenho algumas regras que vão dizer como o sistema funciona. Então, no geral, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho time range, né? Eu posso dizer aqui que os colaboradores ou os usuários só podem acessar as aplicações das 9 às 6 nos dias da semana. Então, você reduz aí, ou limita, na verdade, o acesso ao horário de trabalho, né? Então,
o que alguns, na verdade, alguns clientes nossos estão usando isso dentro desse cenário aí, que muita gente está trabalhando de casa. E aí eu tenho várias aplicações, essa aqui é uma instância demo, como eu falei, a própria Amazon Web Services, eu posso usar esse controle de acesso contextual para os administradores do AWS, né? Então, tem várias aplicações aqui que estão configuradas. Isso não quer dizer que são só as aplicações que nós suportamos. Como eu disse lá no começo, um grande diferencial da BitGlass é que ela suporta virtualmente qualquer aplicação, né? Então, aqui nas regras do Office que eu mostrei para vocês, então, o que seriam essas regras? Então, eu tenho, por exemplo, quais seriam os usuários. Então, eu tenho uma integração com um AD, ou seja, a gente mantém os grupos e os usuários, então posso aplicar essas regras de acordo com usuários e grupos. Quais as aplicações às quais eu vou aplicar essas regras? Então pode ser essas aplicações aqui ou todas as aplicações. Tá? Outro ponto interessante é que a licença para as aplicações para suítes, eu só preciso de uma licença para Office 365, enquanto que outros fabricantes, né, tem alguns fabricantes que têm uma licença que cobre uma parte do Office, por exemplo, Excel, Word, PowerPoint, mas se você quiser SharePoint, Teams, OneDrive, você precisa outra licença. Né? No nosso caso, não. Uma licença para um app cobre toda a suite. Aqui vai mostrar também qual é o dispositivo. Então, posso controlar o acesso, ou limitar o acesso, ou mostrar dados, ou mascarar dados de acordo com o dispositivo, sistema operacional, user agent, por exemplo, aqui, ou o perfil do dispositivo. Eu mencionei antes, você pode ter um certificado no seu dispositivo. Vamos supor que um colaborador, um usuário, tem um dispositivo pessoal, né, o smartphone, e ele não quer um agente, mas você quer garantir que aquele dispositivo é aquele mesmo, né? Então, você pode ter um certificado digital, ou seja, não é um software que vai rodar lá, mas sim algo que vai identificar aquele dispositivo, né? E aí você tem a localização. Então, eu tenho a localização aqui, pode ser, eu tenho já algumas localizações definidas, então posso colocar aqui Brasil. Então, se esse tráfego estiver vindo do Brasil, eu tomo uma decisão, eu trato de um jeito, se estiver vindo de fora, eu trato de outro, né? Se eu quiser bloquear tráfego da China, da Rússia, enfim, posso fazer isso. E tem algumas redes, você pode definir suas redes também, por exemplo, a sua rede corporativa, né? O intervalo de IPs, de endereço IPs aí. E eu também posso negar tráfego que vem de anonymizers, que são endereços IP conhecidos como para utilização de tráfego anônimo, rede store ou VPNs aí utilizados para tráfego anônimo. E aí eu tenho as regras, né? Ao final, as regras aqui, eu tenho os objetos, né? Eu falei para vocês o Social Security Number, lá um dos objetos, e quando encontrar esse objeto, qual é a ação? Eu posso permitir, mascarar, bloquear, tá? No caso de arquivos, isso aqui é ActiveSync, na verdade, eu vou falar sobre isso. No caso de arquivos, eu posso criptografar, bloquear, negar acesso, criar a marca d'água, que pode ser visível ou invisível, notificar o usuário e aqui mandar um e-mail pode ser para um usuário, para um administrador, ou mesmo através de e-mail aqui, integrar, como eu disse, com sistemas de helpdesk. Tá? Então, tem toda essa integração com os seus processos aí de helpdesk e de monitoramento, né? Além disso, eu falei que eu tinha outras informações, como Discovery, informações de visibilidade. Discovery é Shadow IT, são essas funções que cobrem Shadow IT. Você pode tomar o log dos seus firewalls, eu tenho alguns firewalls aqui de exemplo. Então, eu vou pegar esse firewall aqui, Cisco, e ele tem um log, e a partir desse log eu posso identificar aplicações que os usuários estão utilizando na nuvem. Então, vai mostrar aqui algumas aplicações. E aqui eu posso, por exemplo, eu nunca vi essa aplicação, que aplicação é essa? Eu dou um clique nessa aplicação, ele vai mostrar para mim, primeiro, um fator, a gente chama de Trust Score, aí um fator de confiabilidade, né, dessa aplicação, porque isso está sendo verificado numa base de dados de quase 700 mil aplicações que a BitGlass tem. A BitGlass tem a maior base de dados para Shadow IT no mercado.
E aí eu posso ver os atributos, se está em compliance com esses requerimentos, enfim, a atividade, quantos usuários acessaram, e aí eu posso, se for uma aplicação que eu estou desconfiado que pode gerar algum problema, eu posso criar uma regra de DLP referente a essa aplicação. Esse é o Shadow IT. E na parte de CSPM, como eu disse, o produto pode ajudar também a manter a infraestrutura de nuvem segura, né? Então, você configura o BitGlass com credenciais de administrador e ele pode varrer a sua configuração buscando por algo que não esteja bem configurado. Por exemplo, aqui ele encontrou que quando você configura usuários que têm a password de console, eles têm que ter a autenticação de múltiplo fator de acordo com os padrões de compliance que está aqui embaixo, GDPR, RIPA e tal. Encontrou isso nesses vários objetos, e aqui dá o caminho de remediação, como você pode corrigir essa configuração. Em algumas delas, isso pode ser feito até automaticamente. Você pode configurar o produto para que, quando ele encontra essa discrepância, ele já faça a correção automaticamente. Ok? Deixa eu mostrar para vocês, só para terminar a parte de CASB, eu tenho um controle aqui de usuários e grupos. Essa é uma coisa interessante. Eu tenho, como eu disse, isso está conectado com o AD, mas tem algumas funções que são interessantes aqui. Por exemplo, esse usuário é o usuário que eu estou utilizando. Eu posso ver os dispositivos que esse usuário está utilizando. Essa aqui é uma instância de demo, então muita gente está usando ao mesmo tempo. Eu vou ver vários dispositivos, mas normalmente você vai ver 2, 3. E esse aqui é o meu dispositivo. Eu posso fazer o que a gente chama de Selective Wipe. E esse aqui é meu celular, tá? Que eu usei em outra demo, tá? Isso permite que eu apague os dados referentes, por exemplo, a uma conta de e-mail corporativo. E somente esses dados, sem a necessidade de um agente. Então, é como se você tivesse um MDM, mas sem ter o MDM instalado. A BitGlass não se propõe a substituir um MDM, tá? Mas essa é uma função de MDM que você teria, mas sem a necessidade de um agente. Então, nós temos clientes, por exemplo, onde existe aquela relutância que eu mencionei no começo, em instalar um agente nos seus dispositivos pessoais, mas através do BitGlass, aí, sem um agente, eu posso apagar esses dados. Ou seja, e depois que eu apaguei, né, quando eu apaguei esses dados aqui, eu posso depois fazer esse restore. Ou seja, se o usuário perdeu o celular, eu posso simplesmente apagar os dados corporativos, e-mail, notas, contatos, o calendário, e se ele encontrar depois, eu posso fazer o restore desses dados no dispositivo. Eu posso também apagar todo o dispositivo, posso voltar para o dispositivo para as configurações de fábrica. E lembrando, sem um agente, porque é um Proxy Active Sync também. E eu posso tratar as mensagens de maneira diferente. Eu ia mostrar para vocês, mas não estou conseguindo compartilhar a tela do celular, mas aquele e-mail do Chris que chegou com o número de seguro social no meu Outlook Web, se eu acessar pelo celular, aquele dado vai estar mascarado, porque o produto tem essa capacidade de fazer essa distinção por dispositivo. Então, basicamente, isso que eu queria mostrar sobre CASB para vocês. Agora eu vou voltar para a apresentação, mostrar alguns slides que é sobre uma tecnologia recente que é chamada de SASE, que é outro termo cunhado pelo Gartner também, Security Access Service Edge, que foi criada a partir de uma visão do Gartner no ano passado, onde o Gartner começou a olhar para a CASB e começou a perceber que essa tecnologia de CASB, segurança na nuvem, em algum momento vai sofrer uma convergência com a segurança na rede, com o que é o Secure Web Gateway, né? Então, ele chamou isso de SASE. E aí você pode proteger os seus dados, então, não só as aplicações na nuvem, mas os acessos dos dispositivos na rede. E a arquitetura Secure Web Gateway é um produto que já existe, né, na verdade, né?
no mercado já há algum tempo, e tem diferentes arquiteturas de implementação. A mais comum e a mais tradicional é através de um appliance. Você tem um appliance no seu data center, e aí todo o tráfego, antes de chegar na web, ele passa por esse appliance, e aí você aplica regras de controle de acesso, filtro de URL, por exemplo, sobre esses acessos. Qual que é o desafio aqui? Performance e escalabilidade, né? E também, se tiver alguém acessando de fora do seu data center, por exemplo, você tem que entrar no data center para participar desse controle. Então, você vai ter que fazer uma VPN e aí depois sair para a nuvem, o que não faz sentido. Se você já está fora, né, o ideal seria acessar diretamente a aplicação. Então, você tem um gargalo aí. E aí, alguns fabricantes criaram soluções de proxy, que aí você já não tem essa limitação de ter que fazer com que os seus dispositivos fora do data center tenham que fazer uma VPN para entrar na sua rede corporativa. Você pode acessar isso, o SWG, né, o Secure Web Gateway, está num proxy na nuvem, né, então ele pode acessar diretamente. Só que aqui tem uma preocupação. Uma vez que está na nuvem agora, ele está fora do seu perímetro, né? Então tem uma preocupação de segurança. E essa implementação, a maior preocupação é que ela utiliza um certificado único. Então, se alguém tiver acesso a esse certificado, vai poder ver todo o seu tráfego na web. Tá? E aí a BitGlass pensou, e de novo, né, como ela chega depois, chega com a tecnologia disruptiva. Então, ela fez essa implementação no endpoint. A implementação do Secure Web Gateway no endpoint. Isso permite que cada endpoint tenha um agente, e esse agente tem um certificado único. Então, se alguém conseguir obter certificado, ele vai conseguir somente decriptar, né, o tráfego de um endpoint. Você não vai conseguir ver todo o seu tráfego. Então, aí já não tem essa preocupação de segurança que tem nesse modelo de proxy. Então, deixa eu fazer uma demo para vocês. Deixa eu ver aqui primeiro. Um segundo. Compartilhar outra tela aqui. Para essa demo, eu estou utilizando uma outra máquina virtual. Quer dizer, uma máquina virtual. Eu estava na máquina local aqui. Estou usando uma máquina virtual. Que essa máquina sim tem um agente, tá? É uma máquina Windows. Estou subindo ela agora. E ela tem um agente do Secure Web Gateway instalado. Para a minha câmera. Tá fora aqui. Ok. Então, aqui eu vejo que o agente está instalado. Deixa eu mostrar aqui. Está aqui. O agente BitGlass. Deixa eu ver. About. Está o agente instalado aqui. Tá? Então, isso o que quer dizer que, tendo o agente instalado, o que vai acontecer? Aí eu posso fazer um filtro de URL. Eu posso fazer também detecção de malware no próprio, não no endpoint, ainda eu posso ter meu endpoint, mas da comunicação com a web através desse endpoint. Então, por exemplo, se eu for, deixa eu ver aqui, não sei se esse eu vou num site de poker, por exemplo, para fazer aposta online, tá? E esse site, ele não está em conformidade com as políticas da empresa, então ele pode bloquear o acesso a esse site. Então, ele bloqueou através desse agente, né? Eu tenho um outro site, por exemplo, que é esse site aqui, que é o acar.org, que ele permite que você baixe alguns arquivos com malware. Então, se você for no link para baixar o arquivo que tem malware, ele também detecta o malware através dessa aliança tecnológica que eu falei, Synapse e CrowdStrike, e bloqueia o malware. Então, eu consigo bloquear esse tipo de acesso. Tá? Aqui também eu poderia ter já as funções que eu já tinha com o agente de CASB que eu mencionei no começo. Eu poderia ter o LinkedIn Read Only, poderia ter o Box ou Dropbox bloqueado e aí mandar uma mensagem de coaching para o usuário redirecionar para uma aplicação suportada, né?
E isso tudo é configurado na mesma console, né? Então, vou mostrar para vocês aqui os acessos, como eu configuro essas regras, né? Nós utilizamos basicamente duas bases de dados. Aqui são minhas regras de web browsing, as políticas de web browser, de navegação na web, né? Então, novamente, eu tenho grupos, dispositivos, localização, tudo isso, né? Como eu mostrei nas outras regras de DLP. Mas aqui eu tenho as categorias de sites. Então, todas essas categorias, por exemplo, né? Isso aqui eu estou utilizando através da Webroot. Webroot aí que é uma empresa conhecida como provedora de categorias de sites, né? Então, se tiver... E ele tem uma inteligência, por exemplo, se você por exemplo, você quer bloquear, por exemplo, uma palavra, um acesso a um site que tem alguma palavra, por exemplo, você coloca lá sales, né? Ninguém vai acessar o site sales, mas pode ser uma empresa que faz pesquisa de câncer no sales. Aí você quer que ele entre nesse site. Então tem uma certa inteligência aqui, tá? E além disso, nós combinamos essas categorias que a gente chama de Enterprise App Categories aqui, são as categorias da Bitless, daquela base de dados que a gente já utiliza para Shadow IT, que tem quase 700 mil aplicações aqui, né? Então, várias categorias. Então, você pode bloquear o acesso a esses sites web aqui, através do agente Secure Web Gateway. Então, basicamente, é isso que eu queria mostrar para vocês, a combinação dessas duas categorias, desses dois produtos, né? O CASB e o SASE, né, que é o Secure Web Gateway. Claro, eles não necessariamente precisam trabalhar os dois, você pode ter só o CASB ou só o Secure Web Gateway, enfim. Mas pode ter a solução SASE, como diz o Gartner, aí, integrando essas duas categorias de produtos.